Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje falaremos sobre uma ferramenta de criptografia de dados. Então, antes de começar a falar sobre a ferramenta em questão, eu gostaria de dar um recado para vocês. Tá? Recentemente eu recebi por e-mail um link para um vídeo no YouTube que eu vou compartilhar com vocês. Então, esse vídeo trata-se de dicas valiosas que um professor da faculdade onde eu me formei, na verdade ele era o coordenador do curso, né, quando eu me formei, ele disponibilizou, que são dicas valiosas para administradores de redes, né? São dicas para futuros administradores de redes. Então eu vou compartilhar então com vocês um trecho pequeno do vídeo para vocês terem uma ideia do que ele aborda, tá? E eu peço para vocês que vocês cliquem no link que vai estar disponível tanto no próprio vídeo, né? Vai ser exibido, como na descrição. Eu vou deixar também o link direto para o canal, né, pro vídeo do canal do Eduardo Monks, que é o professor que disponibilizou esse material. Então, esse material é muito importante para qualquer pessoa que trabalha com TI. Eu vi ele tem aproximadamente 1 hora de duração, mas realmente o que ele coloca ali, inclusive eu respondi um e-mail para ele dizendo que seria como se fosse uma aula, né, um roteiro a mais que não tivemos na graduação. Então, eu vou compartilhar com vocês porque eu acho muito importante ter esse ponto de vista que ele colocou nesse vídeo. Então a pegada lá do vídeo é bem diferente, ela não tem nenhum tom de instruir a fazer alguma coisa, mas sim de uma forma bem genérica sobre postura, sobre como trabalhar, né, algumas formas de trabalho na visão do Eduardo Monks. Então eu compartilho com vocês, é um vídeo que me fez voltar um pouco ao tempo da faculdade, né, e lembrar assim de como eram as nossas aulas. Bom, pessoal, a ideia hoje é conversarmos sobre algumas dicas práticas para administradores de redes que estão iniciando em alguma empresa ou que já estão trabalhando, mas são iniciantes na profissão. Eu queria passar um pouco assim da minha experiência de coisas que acontecem e muitas vezes nós não temos nem com quem conversar, porque em muitos casos o administrador de redes é o único dentro de uma empresa, algo bastante errado, mas bastante comum também. Então um sumário aqui dessas dicas, então passam por conhecer o ambiente de trabalho, questões de auditoria, logo que a gente ingressa, então numa empresa nova, numa instituição nova, ou até mesmo em algum processo de consultoria, relacionamento pessoal, muito importante na nossa área, deixado de lado por vários colegas, o trabalho em equipe, então muitas vezes temos o problema de trabalhar sozinhos e temos o problema de trabalhar em equipe. E na área de redes, algumas coisas são fundamentais e eu vou conversar sobre isso. Em relação à organização das tarefas, o nosso tempo é curto, então a organização é fundamental. Verificar as rotinas de backup, então muito comum a gente chegar em algum lugar novo e se dar por conta de que algum sistema não tem backup quando a gente precisa do backup, ou alguma configuração que ficou para trás, um equipamento que funcionava há 5 anos e daqui a pouco parou de funcionar, cadê a documentação? Então, são coisas desse tipo. Ambiente de teste e produção, então, algumas dicas de como trabalhar com a experiência dentro da nossa área, que qualquer deslize pode parar a rede, a produção, um ambiente todo. Então, nós temos que ter uma diminuição do risco. E aí, como a gente faz isso? Heranças, então aqui se colocando no caso de estarmos assumindo uma posição de outro colega, então muito comum, você é recém-contratado, chega numa empresa, muitas vezes não tem documentação nenhuma, então por onde começo? O que eu tenho que fazer? E dicas finais, aí dicas assim, sem uma ordem certa, mas coisas que eu acho relevante. E algumas referências sobre administração de redes, então livros em português que tratam de administração de redes. Português e inglês também, né? Mas tem alguns livros em português interessantes. Então fica aí esse recado aí para vocês, e agora vamos para o tema então do vídeo de hoje, que é
utilizando a ferramenta TrueCrypt para criptografia de dados. Então, esse vídeo também é um spin-off do podcast Segurança Legal, né? Então, do episódio 51. Na verdade, a ferramenta ela é comentada no episódio 49 e no episódio 51 também, né? Então, a ferramenta TrueCrypt, né, na verdade, ela teve um abandono dos seus desenvolvedores, né? Então, um belo dia, em seu site simplesmente era informado que o TrueCrypt não era mais uma ferramenta segura para ser utilizada, e sim utilizando até a própria ferramenta da Microsoft, né, o BitLocker, né? Então ficou meio estranho esse abandono do projeto. Então quem quiser saber um pouco mais sobre a história do TrueCrypt, eu peço que dê uma escutada no podcast Segurança Legal, episódio 51, o mistério do TrueCrypt e o futuro da segurança. Então, gente, mesmo que o TrueCrypt tenha sido abandonado pelos seus desenvolvedores, eu acredito que grande parte das pessoas que pensam em ter segurança na hora de trafegar informações, seja em HD externo, em pendrive, em mídias, em arquivos, acabam utilizando algum tipo de ferramenta de criptografia. Existem no mercado hoje diversas ferramentas que fazem uso de criptografia, né, para criptografar os dados armazenados. Então, uma das ferramentas que eu utilizo e recomendo utilizar é o TrueCrypt. Então, se forem utilizar o TrueCrypt, vocês vão ver que a última versão ela não tem suporte mais a criar novos volumes de criptografia, mas é possível ainda abrir unidades já utilizadas, já criadas pelo TrueCrypt nas versões anteriores, copiar arquivos de um lado para o outro, né? Mas não é possível mais criar uma unidade com criptografia através da última versão do TrueCrypt, tá? Infelizmente o site ele já não está mais no ar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Nós vamos fazer o mesmo procedimento. Nós vamos instalar numa máquina com Linux e outra com Windows, tá? Para demonstrar a utilização da ferramenta nos dois sistemas operacionais. Então, primeiramente aqui no Linux, eu deixei a máquina já praticamente pronta, tá? E deixei aqui o truecrypt.org, que seria o site oficial, ó. Se eu tirar esse /download aqui, ó, entrar no site oficial, notem que a página está desativada, ó. Então, essa página ela está em modo offline, ó. Antes ela tinha uma mensagem, eu vou colocar um print na tela para vocês, mostrando como é que era a tela do site do TrueCrypt quando foi feita essa alteração. Então, se vocês perceberem na imagem que está sendo exibida, é aconselhado utilizar a ferramenta BitLocker da Microsoft, né, ou qualquer outra ferramenta de criptografia, né? Então, isso foi a modificação que foi feita na página oficial do TrueCrypt no dia que então foi feita a atualização para a versão mais atual, que é a 7.2, tá? Só que é claro que muita gente ficou sem saber o que fazer, e utilizar o TrueCrypt seria uma alternativa bem segura, né? Então, como a ferramenta possui código fonte livre, foi feito então uma análise da versão 7.1 e 7.2 e parece que tem algumas mínimas diferenças ali, mas sendo que na 7.2 não é possível mais criar uma nova unidade criptográfica. Seria necessário então utilizar alguma outra ferramenta para utilizar criptografia. No entanto, os desenvolvedores criaram a 7.2 justamente para quem utiliza a ferramenta, né, continuar utilizando, mas não criar mais nenhuma unidade de armazenamento com criptografia usando o TrueCrypt. Então, por isso que alguns sites hospedam a ferramenta TrueCrypt na versão 7.1a. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que foi feito um site, ó, truecrypt71a.com, onde é possível fazer o download da ferramenta TrueCrypt na versão que funciona a criação de unidades criptografadas. Então, hoje a nossa tarefa vai ser instalar essa ferramenta aqui dentro de uma máquina com Linux e outra com Windows, tá?
Então, primeiro passo, né, abrir o site truecrypt71a.com e então ir na seção downloads. Notem que aqui ele já comenta, que já mostra a imagem como é que é a ferramenta, tá? E ele já mostra aqui para os sistemas operacionais Windows XP Vista 7 e 8 para o download, Mac OS X, link para download, Linux 32 bits, link para download, e Linux 64 bits, link para o download. Então, lembrando que ainda é possível acompanhar aqui as chaves SHA1, SH256 e o MD5 para saber se houve modificação no código. Essa aqui é a página, é uma página que está sendo hospedada com a versão a mais atual versão que suporta a criação de unidades com criptografia. Ó, então, na verdade eu estou usando um Linux 64 bits, estou usando o Linux Mint 17 e a versão que eu estou utilizando é 64 bits. Eu vou utilizar agora aqui o download para a versão Linux 64. Então vamos fazer o download da ferramenta. Ela é uma ferramenta pequena, então eu vou fazer o download e vou mostrar o processo de instalação dela. É bem simples, na verdade, tá? Como é que vai funcionar a criação desse volume criptografado? Então vamos aqui, eu vou abrir o terminal, eu já fiz o download da ferramenta, tá? Deixa eu mostrar para vocês que ela está dentro do downloads. Ó, tá aqui, ó, TrueCrypt, tá? Então eu vou utilizar um terminal, deixa eu fechar aqui. Vou logar como root. Notem, eu vou dar um df-h aqui. Notem que eu tenho montado neste Linux, eu tenho as unidades SDA2, que é o meu barra. Eu tenho o meu SDA5, que é o meu home. E eu tenho os meus SDB1 e 2, que são pastas montadas no barra MNT, tá? Então, se eu der um fdisk aqui, fdisk-L. Notem que eu tenho o SDA, o SDB e eu tenho aqui então o SDC, tá? Então o tamanho desse SDC 17.2 GB. Isso aqui eu coloquei desse tamanho para simbolizar um pendrive, tá? Como se fosse um pendrive de 16 GB aí para fazer a criptografia das unidades, tá? Desta unidade. Então o que nós vamos fazer é já ter ela formatada no nosso computador. Então ela está utilizando formatação já com o MKFS. Eu não montei, eu não fiz a montagem dela ainda. Então nós vamos utilizar a ferramenta, vamos instalar a ferramenta e depois eu vou mostrar como vai funcionar a montagem deste dispositivo. Tá? Então, primeiramente eu tenho que entrar na pasta do usuário, downloads, e eu vou dar um ls. Notem que eu tenho ali então TrueCrypt 7.1a Linux x64.tar.gz. Então a primeira coisa, deixa eu limpar essa tela. A primeira coisa que nós vamos fazer é extrair essa ferramenta. Um ls-lh, nós vamos extrair então o TrueCrypt que está no formato tar.gz. Então para descompactar ele eu posso utilizar o tar. Então é tar-xvpf. Eu der um ls novamente. Eu tenho agora o nosso arquivo TrueCrypt 71 a setup x64, notando que ele está em verde, né, porque nós estamos vendo um arquivo executável. Então, se vocês notarem aqui, ele está com permissão de leitura, gravação e execução, tá? Então, nós vamos utilizar /TrueCrypt. Desta maneira, nós vamos chamar o bash para fazer a instalação da ferramenta. Então /TrueCrypt e o nome completo do arquivo e enter. Ó, então notem que ele mostra da seguinte mensagem ali, ó. Install options. Pressione 1, né, no caso 1 install TrueCrypt, ó, e 2 extract packet, né, do arquivo no /tmp. No caso eu quero instalar, então eu vou usar a opção número 1 ó, e apertar enter. Então aqui ele está perguntando, antes de instalar, eu preciso fazer a leitura dos termos. Então eu vou apertar enter para começar a fazer a leitura dos termos. Ele mostra a primeira parte do termo e eu vou apertando enter até o final. Então tem que ter aquele cuidado para não
cancelar sem confirmar a leitura. Nesse caso ele não cancela a leitura, eu apertei diversas vezes, ele então perguntou novamente, eu quero continuar com a instalação, né, se eu aceitar o acordo de licença. Então, yes. Ó. Então, ele acabou de instalar o TrueCrypt, pressione Enter para exit, né, para sair. Então, ao apertar Enter e a instalação, agora a ferramenta já está instalada. Então, vou mostrar aqui para vocês que ela está instalada. Ó. Então, dentro dos acessórios, eu tenho a ferramenta TrueCrypt. Tá? Eu instalei pelo Shell. Então, eu vou executar o comando para desinstalar ela. Tá aqui, ó. Se eu quiser desinstalar, ó, eu rodo simplesmente esse script aqui, ó, truecrypt-uninstall.sh. Quando eu apertar Enter aqui, ele vai então desinstalar. Notem que agora, se eu olhar aqui no menu, ele já não está mais instalado, tá? Então eu vou instalar novamente agora por ambiente gráfico, tá? Então eu vou fechar aqui agora o terminal e vou na pasta Downloads. Então eu vou abrir o TrueCrypt e vou extrair ele para a minha pasta Downloads aqui. Ó. Então posso fechar e agora eu posso dar 2 cliques aqui. Ó. Então ele pergunta se eu quero executar ele, né, ou exibir. Então eu vou clicar em executar. Ó, ele faz a mesma pergunta, se eu quero instalar ele ou extrair os arquivos na pasta temp. Então pressionando 1, ele vai pedir para pressionar Enter para ler os termos. É a mesma coisa no Shell, porque na verdade ele só está abrindo um terminal simples, né, apenas para fazer a instalação do pacote selecionado. Então não preciso interagir com comandos ali, eu só dei 2 cliques e ele chamou o instalador em modo terminal. Ó, fez a mesma pergunta, se eu quero continuar, yes, Enter, e ele vai então solicitar a senha de usuário para fazer a instalação. Eu vou digitar a senha e ele fez então a instalação da ferramenta. Então ele passou os mesmos parâmetros, ele mostrou o comando para fazer a desinstalação e ele mostrou aonde ele instalou os arquivos do TrueCrypt. Então é o srbin TrueCrypt, tá? Então pressionando Enter, ele fecha a janela. Tá? Então a ferramenta está instalada no Linux. Agora eu vou fazer a instalação dela lá no Windows e volto para explicar como utilizá-la. No Windows eu vou utilizar o site truecrypt71a.com, vou fazer o download, só que para a versão Microsoft, né? Para a versão Windows XP Vista 7.8. Então download e ele vai fazer o download então da ferramenta. Então ela é uma ferramenta relativamente pequena, né, 3,3 MB, bem rápido de fazer o download dela. Pronto, feito o download, agora eu posso fazer então a instalação. Então é aquela velha história, né? É só permitir a execução do instalador, aceita os termos e vamos dar uma lida, né, antes de aceitá-lo. Eu já li os termos, então eu posso avançar rapidamente e clicar em avançar. Ó. Então, next. Então aqui ele pergunta se eu quero instalar ou extrair. Basicamente as perguntas são as mesmas dos sistemas Linux, né? Então é só install e next. Aqui ele solicita onde eu quero colocar a pasta do TrueCrypt. Geralmente é utilizada a pasta Program Files TrueCrypt. Tá? E aqui tem mais alguns detalhes, que é instalar para todos os usuários, adicionar o TrueCrypt no menu iniciar, adicionar o TrueCrypt, um ícone do TrueCrypt no desktop, associar os arquivos .tc às extensões TrueCrypt e criar um ponto de restauração para o sistema. Então pode deixar marcada todas as opções e clicar em install. Então, ele vai fazer o processo agora de criação do ponto de restauração e vai instalar a ferramenta rapidamente. Ó. Perfeito, a ferramenta está instalada no Windows também. Ok, e finish. Ó, ele pergunta aqui se eu quero ler o manual, né, o guia do usuário do script para começar a utilizar. Eu não quero ler no momento, clico não. Tá? Posso minimizar, continuar o uso normal do computador. Ó. Então a ferramenta está instalada aqui. Tá? Então eu vou explicar como funciona no Windows e no Linux também.
o processo basicamente é o mesmo. Então, o que eu fiz? Eu instalei nesse computador aqui, eu coloquei um novo disco, né, como se fosse um pendrive. Então, ele está aqui, ó, pendrive na letra E. E nós vamos utilizar essa letra aqui para fazer, então, o nosso dispositivo criptografado, tá? Então, vamos fechar aqui. E vamos utilizar aqui o TrueCrypt. Ao abrir o programa TrueCrypt, ele abre essa janela, tá? Onde eu posso então criar novos volumes, como eu não tenho nenhum volume criado. Então eu vou utilizar a opção Create Volume. Então nessa janela aqui é exibido as seguintes opções de criar um novo volume encriptografado como container, né? Então não é o nosso caso agora, tá? Nosso caso agora é criar uma partição, né? Um drive aqui. Então seria essa segunda opção aqui, ó. Tá? Então selecione a segunda opção, clicando em avançar. Vamos clicar em sim para confirmar a criação então desse volume. Nesse momento aqui ele pergunta o meu tipo de volume vai ser o básico, né, Standard TrueCrypt Volume, ou um escondido, né, ou um Hidden TrueCrypt Volume, né? No caso aqui eu vou utilizar o Standard TrueCrypt. Nesse momento ele pergunta então qual é a localização do meu volume. Então eu vou selecionar Device, ó. Então Select Device e eu vou selecionar aqui esse meu dispositivo aqui, ó, 16 GB, tá? Que é a letra E de 16 GB, tá? Ela tá com label, né, o nome, né, pendrive, tá? Então eu vou clicar nesse device e vou clicar em OK. Ó, então aqui ele solicita então que eu confirme, né, já que eu selecionei esse device, então eu irei avançar para criar o meu volume então criptografado. Então next. Então aqui ele pergunta qual é o modo que eu vou utilizar. Então nesse caso aqui eu vou utilizar essa primeira opção, tá? Que eu vou criar o meu volume criptografado e vou formatar ele e vou clicar em next. Nesse momento aqui então ele pergunta qual é o algoritmo criptográfico que nós vamos utilizar. Então o AES é um algoritmo de criptografia que foi bem utilizado já há algum tempo já. Hoje em dia existem alguns outros algoritmos, deixa eu selecionar aqui para vocês verem que existem alguns outros algoritmos que podem ser utilizados. Eu aconselho a fazer um teste para saber qual é o melhor, tá? Quanto maior a segurança, tá? Então, quanto diferente for o algoritmo, o maior vai ser a proteção, mas ao mesmo tempo também pode ser maior o tempo de resposta do teu dispositivo criptografado. Então, para isso existe um botão aqui, ó, Benchmark. Esse botão Benchmark vai fazer um teste no teu sistema para descobrir qual é o melhor algoritmo para se utilizar. Então, Benchmark. E aqui ele pergunta qual é o tamanho de buffer, né? Qual o tamanho seria de arquivo que seria utilizado. Tá? Então aqui tem as opções de 100K, 500K, 1 MB, 5 MB, 10, 50, 100, 200, 500 MB, 1 GB. Se o arquivo for de 1 GB, vamos supor, eu vou gravar arquivos de até 1 GB ou até 100 MB dentro dessa unidade, então tu vai selecionar aqui, eu vou selecionar 50 para não demorar muito, ó, o teste, e vou clicar em Benchmark. Tá? Vamos supor que eu queira botar bastante arquivo como imagens, como arquivos de documento. Então essa opção aqui vai satisfazer bem as minhas necessidades no momento. Então aqui ele vai fazer um benchmark. O que é o benchmark? É um teste para descobrir qual é o melhor algoritmo a ser utilizado no teu equipamento, no teu computador. Então aqui, ó, o AES é o mais veloz, ó. Então ele vai utilizar 195 MB por segundo para encriptografar, 201 MB por segundo para descriptografar, e ele vai trabalhar numa faixa de 198 MB para trafegar a informação. Na verdade, aqui pode ser utilizado o AES, Twofish, Serpent, qualquer um deles pode ser utilizado, ó, mas quanto mais para baixo, mais seguro vai ser, né? Ele vai utilizar um outro tipo de algoritmo de criptografia, porém menos veloz, né? Então aqui vamos utilizar o AES Twofish, que seria um mediano entre velocidade e segurança, tá? Então eu vou utilizar lá esse daqui, tá? Posso dar um close, então gravem que é AES Twofish, ó, close, e aqui eu vou escolher então AES Twofish,
Então, selecionando esse algoritmo aqui, eu ainda posso utilizar, selecionar que tipo de hash que eu vou utilizar. Então, nós temos basicamente três: o Hype MD60, o SHA-512 ou o Whirlpool. Tá? Eu costumo utilizar o Whirlpool, que é um dos mais utilizados hoje em dia. Tá? Mas também entra na questão de velocidade. Tá? O Whirlpool selecionado e Next. Como eu selecionei uma partição, né, um disco, aqui eu não vou selecionar nada. Eu vou clicar em Next apenas para avançar. Aqui é que vem a parte crucial da criptografia. Se vai utilizar um sistema de criptografia, nós vimos no vídeo passado a criação de uma senha segura com KeePass, né? Então seria basicamente utilizar uma senha do KeePass dentro do TrueCrypt, né? É uma alternativa. Então para isso eu vou utilizar a mesma senha que foi utilizada lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Lembrando que jamais façam isso aqui, ó, de copiar uma senha, de colar uma senha dentro de um arquivo. Né? Como eu mostrei no vídeo, era só para exemplificar. Essa senha, se possível, deixar em outro local ou dentro do próprio KeePass, imprimir e guardar em um local seguro, dentro de um cofre, enfim. Mas não deixem uma senha exposta jamais num computador. Tá? Isso aqui é só para fins de demonstrar como funcionam as ferramentas para vocês poderem utilizar. Tá? Então, não deixem senhas expostas em computadores. Tá? Então, vamos utilizar aqui a mesma senha, vou colar aqui, vou confirmar colando ela novamente, tá? Só para vocês verem aqui, ó, eu posso ainda utilizar, ó, o display password, tá? É para exibir qual é a senha que eu estou usando, e eu posso usar um arquivo de key files, ó. Se eu quiser, eu posso utilizar ainda da mesma maneira um arquivo que nem foi utilizado lá, por exemplo, banco de senhas.key, ó. Ó, eu posso utilizar esse tipo de arquivo também, ó, ok? E aí ele vai então precisar do mesmo arquivo lá do KeePass, tá? Então vamos avançar, next. Aqui ele está dizendo que a minha senha, mesmo assim daquela maneira lá, ainda é pequena, né? Então porque ele sugestiona que eu utilize um tamanho de senha de no mínimo 20 caracteres, tá? Mas eu vou utilizar pequena mesmo, tá? Em casa aí para vocês eu aconselho utilizar uma senha maior, tá? Mas aqui apenas para fins de estudo eu vou usar uma menor, tá? Então sim, e aqui ele pergunta se eu vou armazenar arquivos maiores de 4 GB nesta unidade. Aí eu posso escolher sim ou não, né? Yes ou não. No caso aqui vamos selecionar yes. Vamos trabalhar com a hipótese de que essa unidade de armazenamento também vai utilizar arquivos grandes porventura. Então yes e next. Notem que está sendo gerado alguns caracteres randômicos na Random Pool, né? Então, conforme eu movimento o meu mouse, ó, ele vai randomizando caracteres. Para que serve isso aqui? Isso aqui é como se fosse uma assinatura para ele criptografar. Então, ele vai utilizar esses números aleatórios que são gerados para fazer então a criptografia, tá? Depois de mexer bem o mouse, ó, pode balançar bastante o mouse aqui que ele vai gerar caracteres bem aleatórios. Depois de fazer isso aí é só clicar em Formate, tá? Então, formatando. Ó, aqui ele está dizendo que vai perder as informações, né, da unidade, não tem problema, ó, sim. Ó, então ele vai começar a fazer a formatação. Então, como eu coloquei uma unidade de 16 GB com aquelas características de algoritmo de criptografia, isso vai levar um tempo, ó. Então pode levar até uns 5 minutinhos ali para formatar. Então, quanto maior for a unidade, quanto maior for o algoritmo de criptografia, maior vai ser o tempo para a criação do dispositivo, né, do device ali. Então, vamos aguardar até que ele termine. Pronto, então após terminar a formatação, então ele apenas está dizendo que foi formatada a unidade para tomar cuidado ao montar e desmontar. Então, né, a letra da unidade vai ser a letra E. Então, ok, só clicar em OK para terminar. Ok e OK novamente.
Já podemos clicar em Exit, nós não vamos utilizar mais o programa por enquanto. Clicando em Exit, ó, ele sai dessa tela e volta para a tela inicial do programa. Então eu vou sair novamente do programa só para mostrar para vocês o que aconteceu, ó, Exit. Tá? Se eu abrir o computador agora, olha só, eu vou ter aqui uma unidade pendrive e dois pontos. Notem que ela está um pouco diferente agora do que estava sendo exibida antes. Ó. Se eu clicar duas vezes nela, ele vai pedir para formatar essa unidade. Tá? Então eu não consigo acessar mais os dados dela. Tá? Então como fazer para acessar esses dados? Então deixa eu cancelar aqui, fechar e vou abrir o TrueCrypt novamente. Então aqui eu vou utilizar agora o TrueCrypt da seguinte maneira: eu vou escolher uma letra para minha unidade criptografada, tá? Pode ser qualquer letra existente aqui, ó, do F até o Z, tá? Eu vou colocar aqui como letra W, tá? Selecionei W e vou clicar em Select Device, tá? Então selecionar o device e agora eu vou escolher então o meu device hard disk 1 e o device partition 1, né? Device hard disk partition 1 e, tá? E vou clicar em OK. Quando eu clicar em OK, ele vai preencher aqui com o device, ó, /device, /hard disk 1, /partition 1. E eu vou clicar então em monte. Quando eu clicar em monte, ele vai me solicitar o meu password, ó, a minha senha. Então novamente, eu vou abrir aqui o meu rascunho de texto, vou copiar a minha senha, vou colar a senha aqui e vou clicar em OK. Não está faltando alguma coisa? Ó, se eu clicar em OK, o que vai acontecer? Tá incorreto o meu password. Por quê? Porque além da minha senha, eu tenho que usar um arquivo de senha. Lembra? Ó, use keyfiles. Ó, então selecionar o keyfiles. Então vamos lá, dd files, banco de senha key. É obrigatório utilizar esse banco de senhas aqui, esse arquivo? Não, não é obrigatório. Eu quis colocar para aumentar a minha segurança, tá? Então ao clicar em OK agora ele montou a minha unidade W, tá? Contendo então 16 GB, utilizando o algoritmo de criptografia ES2FISH e o tipo normal. Como é que eu visualizo essa unidade? Então se eu abrir novamente o computador, notem que agora eu tenho o C, o E, que é o NTFS, só que eu não consigo acessar ele, e o W. O W é a minha unidade criptografada da unidade física E, né? Então eu não consigo, ó, se eu clicar duas vezes nele, ó, ele vai dizer que não está acessível, tá? Então, mas se eu clicar duas vezes no W, eu consigo então agora trabalhar normalmente com essa unidade. Lembrando que os dados criptografados dentro da unidade, eles só vão estar seguros quando eu desmontar essa unidade. Enquanto ele está aqui disponível no sistema operacional, eu corro o risco de alguém conseguir acessar a minha máquina remotamente ou através da rede e utilizar a unidade, copiar arquivos lá para dentro ou remover arquivos lá de dentro. Então muito cuidado ao compartilhar, principalmente, né, esse tipo de unidade criptografada não convém uso de compartilhamento, né? Se tiver que compartilhar alguma coisa, compartilhe no C, né? Use lá e depois traga o arquivo lá da unidade C para a unidade criptografada. Né? Não compartilhe direto a sua unidade criptografada, porque pode ter problema de segurança na tua infraestrutura, ou até mesmo tu pode sofrer algum tipo de ataque na tua rede e acabar então tendo teus dados sendo expostos. Tá? Então existe uma outra maneira também de trabalhar com o TrueCrypt. Eu mostrei dessa maneira, como se fosse um pendrive, digamos assim, tá? Mas se eu não tiver um pendrive, se eu não quiser usar um pendrive para criptografar, o que eu posso fazer? Tá? Então eu vou fechar aqui para mostrar para vocês. Tá? Se eu quiser utilizar o TrueCrypt para criar uma pasta criptografada, tá? E não uma unidade, eu posso utilizar também. Tá? Então eu vou abrir o TrueCrypt e eu vou criar um volume, tá? Então desta vez eu vou utilizar vou utilizar a primeira opção de criar um arquivo encriptografado, tá? Como container. Então clicando em Next, vou utilizar o tipo standard de TrueCrypt volume. Qual é a localização deste meu arquivo? Então select file, vamos criar na área de trabalho aqui, ó. Notem que eu não tenho nenhum arquivo aqui do TrueCrypt. Eu vou criar o nome de volume seguro, tá? Aqui é importante de escolher o TrueCrypt volume TC
e colocar aqui .tc aqui, ó, tá? Para ele criar esse nome aqui com a extensão do TrueCrypt, tá? Então clique em salvar. No caso aqui ele preencheu com o nome, o meu volume, né? Então seria o meu C2 pontos users usuário desktop volume seguro.tc e vamos clicar em avançar, né, em next. Aqui a mesma coisa, qual tipo de criptografia que eu vou utilizar? Eu vou escolher a mesma, então é AES 2FISH e vou escolher então, vamos escolher aqui o Whirlpool e vamos clicar em next novamente para avançar. Aqui é que eu vou dizer qual é o tamanho desse meu arquivo, diferentemente do nosso pendrive lá que tinha um 16 GB. Aqui eu posso dizer qual o tamanho que vai ter esse meu arquivo criptografado. Eu posso utilizar em kbytes, meg e giga. Vamos supor que eu queira um arquivo de 1 GB, então eu vou botar 1 aqui e selecionar giga. Se eu quiser 100 megas, então se eu quiser em megas eu vou escolher mega e vou colocar 100 megas, por exemplo, tá? No caso aqui eu vou colocar 1 GB para demonstrar, então 1 GB, tá? Então aqui eu vou criar uma unidade de 1 GB, né? Um arquivo de 1 GB criptografado. Então vamos lá, next para avançar. Aqui a senha, então aqui novamente eu vou utilizar aquela senha do meu TXT só para demonstrar, copio e colo. Não vou querer usar dessa vez o arquivo, poderia utilizar também, mas nesse momento para demonstrar para vocês eu não vou utilizar, mas se eu quisesse era só selecionar essa opção e selecionar o arquivo como eu fiz agora há pouco na explicação passada. Então dessa vez eu vou utilizar apenas a senha e vou clicar em avançar, next. Aqui ele está dando a mesma mensagem dizendo que ela é uma senha pequena e se eu quero continuar com ela pequena do mesmo jeito, sim também. Novamente eu vou clicar aqui de modo aleatório, eu vou arrastar o meu mouse, vou escolher aqui o padrão, por exemplo NTFS, e depois vou clicar em format. É claro que um arquivo de 1 GB é muito mais rápido do que o pendrive de 16 GB, né? Então vai levar pouco tempo. Então é só permitir aqui, ó. Então sim, foi criado então um volume com sucesso. Então clicando em OK e em exit, ó, para sair exit. Bom, notem agora que eu tenho agora um arquivo chamado volume seguro na área de trabalho. Notem que o ícone é um pouco diferente, ó. Então essa cor do ícone significa que eu tenho um volume do TrueCrypt. Então eu tenho um volume do TrueCrypt na minha área de trabalho, diferentemente de ter um atalho para o programa TrueCrypt. Tá? Então como utilizar esse arquivo volume seguro? Bom, se no caso lá com a unidade nós selecionamos o device, nesse caso aqui para montar eu vou selecionar o select file, ó. Então select file e aí eu vou lá na área de trabalho e vou localizar o meu file, né, o meu arquivo, ó. Notem que aqui ele já até diz ali, ó, volume seguro, que é o nome que eu coloquei para essa unidade, TrueCrypt de volume, e eu ainda tenho o tamanho ali, ó, 1 GB. Então ele já ocupa 1 GB. Quando eu crio ele, ó, ele já tem um tamanho de 1 GB, tá? Foi o tamanho que eu escolhi. Se eu colocasse 16 GB, ele iria ocupar 16 GB já na hora da criação, mesmo que eu não tivesse utilizando nada dentro desse volume criptografado. Então muito cuidado ao criar para saber se tem realmente o espaço disponível no seu equipamento, né, ou na sua partição. Ao selecionar esse volume seguro, eu vou clicar em abrir. Notem que agora a localização aqui, ó, ela mudou e agora eu vou escolher uma letra. Por exemplo, eu vou escolher a letra T, tá? E vou então clicar em Mount. Notem que ele vai solicitar a senha. Eu vou colar a senha, ó, só para vocês verem a senha aqui. Tá? Vou colar ela ali e vou clicar em OK. Notem que ele montou esse arquivo aqui. Como é que eu vou saber que ele montou? No meu computador eu vou ver agora, ó. Então eu tenho agora a C, a E, que é a minha unidade, aquela do pendrive, né? O T, que é o arquivo de 1 GB, ó. Então ele tem 990 MB livre, ó. Tá vazio. E tenho também o W, que é o meu pendrive de 16 GB, né? Aquela unidade que eu adicionei para fazer uma simulação de um pendrive. Então dessa maneira eu coloquei para vocês aqui as duas maneiras
que eu acredito ser as mais importantes de utilizar TrueCrypt. Então, dessa maneira eu tenho tanto um disco, né, um pendrive, uma mídia que eu posso remover, né, do meu computador, assim como eu tenho também um arquivo localizado no meu desktop que eu posso utilizar como um volume de criptografia. Então, dessa maneira, é claro que se eu não tenho como ejetar o meu volume e colocar ele em outro computador. É claro que eu teria que fazer uma cópia desse arquivo, né? Seja via rede, seja via nuvem, seja o que for, né? Até mesmo copiar esse arquivo dentro de um pendrive. Eu poderia ainda mesmo assim fazer a cópia desse arquivo aqui para dentro do pendrive criptografado. Então eu teria que abrir 2 vezes o meu volume criptografado. Então, como ejetar, como, né, desconectar? Se eu cliquei em montar para montar, eu vou clicar em desmontar, ó, desmonte, para fazer a desmontagem do meu arquivo ou do meu device, né? Então, eu posso fazer dessa maneira, ou eu posso clicar aqui embaixo, ó, eu tenho ali o ícone do TrueCrypt, eu posso clicar ali e escolher qual a unidade eu quero desmontar. Ó. Notem que tem Open, né? Open T e Open W, e embaixo eu tenho desmonte T e desmonte W, tá? Nesse caso eu vou desmontar o meu W, ó. Notem que ele já sumiu ali, ó, successful desmonted, ou seja, se eu abrir aqui novamente, ó, não tá ali mais o meu W. E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou desmontar, deixa eu fazer da mesma forma aqui, ó. Desmontar o meu T. Notem que é instantâneo, ó lá, ó. Desmontar, ele remove a unidade. Então nota que até o ícone aqui já mudou de cor. Ó. Quando ele fica azul, ó, é porque ele não tem nenhuma unidade montada, tá? E se eu olhar aqui o meu pendrive aqui, ó, o meu E, digamos, ó, eu não consigo acessar ele. Se eu formatar, o que acontece? Eu vou perder as minhas informações criptografadas. Então, se eu colocar um pendrive num outro computador e a pessoa que for utilizar não souber que é um volume criptografado e clicar em formatar, os dados vão ser perdidos. Então, diferentemente de um arquivo, não tem como eu formatar um arquivo. Então, essa maneira aqui é útil? Sim, é útil, né, de utilizar como um pendrive. Mas tem esse problema que se alguém formatar ele, vai perder a informação de que é um volume criptografado. Então, o que pode ser feito? Tá? Eu posso utilizar o meu TrueCrypt. Deixa eu abrir o TrueCrypt aqui. Montar o meu device, ó. Por exemplo, aqui eu vou montar o device na letra W, vou colocar a minha senha e usar o arquivo de senhas. Nesse caso aqui o meu pendrive ele utiliza esse arquivo, tá? Montei, tá? Vamos lá, ó, montou. E agora eu vou copiar esse arquivo de 1 GB lá para dentro. Ctrl C, Ctrl V. Olha lá, a velocidade, ó, aquela da criptografia vai influenciar nessa hora de transferir arquivo lá para dentro. Pronto. A minha unidade agora de 16 GB, ó, tem um volume seguro lá dentro. Olha só o que eu posso fazer agora. Eu posso vir aqui, escolher a letra T, por exemplo, selecionar um arquivo, o arquivo está lá dentro do meu W e eu vou montar esse arquivo. Então vou colar a senha, vou clicar em OK e notem que agora eu montei a letra T estando dentro do meu pendrive. Então, se eu vier aqui e ejetar o meu W, automaticamente eu vou ejetar o meu T. Então, olha só, desmonte W. Aqui ele está dizendo que o meu arquivo ele está sendo executado, né? Então, se eu quero forçar a desmontagem, né? Então, notem que não é aconselhável fazer isso aqui, porque senão eu vou perder os meus arquivos que estão sendo utilizados dentro da unidade T. Senão ele voltou à unidade. Por quê? Porque eu posso utilizar 2 volumes de criptografia um dentro do outro, tá? Então eu só estou demonstrando isso aí para vocês verem que eu posso ainda criar uma unidade criptografada dentro de um pendrive, criar o pendrive criptografado, e dentro do pendrive criptografado eu posso utilizar um outro volume criptografado. Então é claro que eu vou aumentar a segurança da informação, mas também eu vou ter certos inconvenientes, né? Por exemplo, se alguém for lá e formatar o pendrive, automaticamente eu vou então perder essas informações por completo. Então
eu estou comentando em pendrive, mas poderia ser um HD externo, uma partição de um sistema. Então é útil utilizar no formato de unidade, de device, sim, mas tem que ter um cuidado também para não se formatar essa unidade. Já no arquivo não é preciso tomar esse certo cuidado, porque um arquivo não se pode formatar. Então, se eu criar um arquivo, eu estou evitando que uma pessoa formate aquela unidade por descuido. Então, é aconselhável utilizar por arquivo também, né, para evitar esse tipo de situação. E no Linux, como é que funciona o TrueCrypt? Da mesma maneira. Deixa eu abrir aqui o TrueCrypt no Linux e vocês vão ver que ele funciona exatamente da mesma maneira. Então, eu vou vir aqui no acessórios, TrueCrypt, e eu vou ter a mesma tela. Só que, claro, o Linux ele não trabalha com letras, né? Então ele trabalha com slot, tá? Então nós temos slot de 1 até 64. Eu posso criar muito mais, tá? Vamos supor que eu quero usar o slot 1. Ó, então create volume, mesma coisa, ó. As mesmas opções, create, ó. No caso aqui eu vou criar um arquivo, tá? Vamos criar um arquivo aqui. Criar um arquivo standard, onde que ele vai estar? Eu vou selecionar o desktop e vou botar aqui volume seguro no Linux, tá? E vou colocar o ponto .tc para ele identificar e salvar. Next. Aqui criptografia. Vamos escolher aqui Serpente AES. Vou escolher outra só para mostrar para vocês. E vou escolher o Repad MD 160 também, tá? Qual é o tamanho que vai ter? Eu vou botar aqui 100 MB. Qual é a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é uma senha segura, tá? Só para demonstrar. Avançar. Aqui ele está dizendo que é muito pequena também a senha. Vamos utilizar ela assim. Qual vai ser o sistema que nós vamos utilizar? É claro que NTFS não vai ser exibido. Tá? Eu posso utilizar como FAT, XT2, 3 e 4. Vou botar XT4. E vou clicar em Next. Para qualquer outra plataforma, tá? E Next. Ok. Novamente a mesma coisa do Random Pool, né? Para ele criar arquivos aleatórios. E vamos clicar em Format. Aqui ele está pedindo a senha de administrador, né? do meu Linux. Então, botei a senha que é de 1 a 6. Ele vai então criar com sucesso essa unidade, né? Então, ok. E exit. Lembrando, aqui ele não ficou com ícone, não tem problema, tá? A gente pode selecionar aqui e pedir para trocar o ícone, né? Vamos botar um ícone qualquer aqui, tá? Só para mostrar para vocês, tá? Eu poderia deixar sem ícone, mas eu botei aqui um ícone para ficar melhorzinha a visualização. E agora eu vou selecionar o arquivo, ó, select file. Novamente, ó, volume seguro no linux.tc. Ó, o tamanho dele 104 MB. Abrir e monte. Qual vai ser a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a senha e clicar em OK. Ó, tá aqui, ó. Ele já montou o meu volume 105 MB. Então funciona da mesma maneira no Linux e no Windows. Claro, com a característica ali do sistema Linux é um pouquinho diferente como ele exibe, né, o arquivo e como ele monta, né, o slot. Ele trata como slot e não letras, né, mas a usabilidade do programa é a mesma, tá? Da mesma maneira que se eu apagar o arquivo aqui ou se utilizar um pendrive, né, eu posso também fazer a utilização através de um pendrive. Então eu selecionaria Create Volume e colocaria então um USB aqui, ó, Partition Drive, né, USB Stick, etc. Ó. Então aqui Standard e aqui eu vou selecionar o Device. Ó. No caso aqui eu também criei uma unidade tendo 16 GB para isso. Ó. Então é o meu SDC1 aqui. Ó. Então, ok. Sim, aqui ele pergunta se eu quero formatar, ok. Vamos lá de novo, Serpente, eu estou selecionando outros para vocês verem aqui, ó. E agora SHA-512. Avançar, vamos botar uma senha de 1 a 6 também para demonstrar, sim. Aqui ele está perguntando se eu vou utilizar arquivos com maiores de 4 GB no volume. Eu posso dizer que sim ou que não, né? Vou botar que sim. E qual o sistema que eu vou utilizar? Este 4 e avançar.
Ó, montar ele para outras plataformas, sim, pode ser. Ok, aqui só para ele vai formatar com FAT para ser compatível com outros sistemas. Aqui novamente eu posso criar caracteres randômicos e clicar em Format logo em seguida. Sim, ele vai estar perguntando se eu quero formatar, sim. Ó, vai levar um pouquinho mais de tempo porque é uma unidade de 16 GB, né? Mas ele vai fazer o mesmo processo, a mesma coisa vai ser feita dentro do meu Linux. Então, gente, esta é uma maneira de utilizar um pouco mais de segurança na hora de trafegar informações, né? Então, eu acho que o vídeo já ficou um pouco extenso, né? Então, eu acredito que vocês já, se não conhecem o TrueCrypt, está conhecendo agora, mas é uma ferramenta muito utilizada, tá? Como eu comentei logo no início, né? É uma ferramenta que, mesmo após estar descontinuada, né? Mesmo após os seus desenvolvedores abrirem mão da ferramenta, né? Sem explicações, sem maiores explicações, então fica aí a ferramenta para vocês utilizarem, porque não só eu, como muitas pessoas que trabalham com segurança da informação acham ainda que é uma melhor alternativa para se manter os dados protegidos, né? Então, eu agradeço a todos por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, tá bom, gente? Um grande abraço a todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Valeu! 'Cause I know I see it all tonight.